Eu estou aqui com um problema agora, né? Consumo de combustível do carro. Escreva um programa que leia a distância em quilômetros e quantidade de litros de gasolina consumidos por um carro em um percurso qualquer. Calcule o consumo em quilômetros por litro desse carro no percurso e escreva uma mensagem de acordo com a relação abaixo. Aí ele deu a tabelinha aqui que é a relação, né? O consumo e a determinada mensagem. Se o consumo for menor do que 8, escreva venda o carro, né? A mensagem. Se o consumo tiver entre 8, inclusive, e 14, a mensagem é econômico. E se o consumo for maior ou igual a 14, a mensagem é super econômico. A entrada são dois números reais, um para indicar o quilômetro e outro para indicar o litro, né? Ambos digitados na mesma linha separados por espaço. E a saída é uma mensagem conforme especificado na tabela. Ele deu o exemplo aqui, né? 16.4 é a distância percorrida e 1.8 que é o gasto de gasolina dele, né? E quando ele calculou o consumo, ele veio aqui nessa relação e verificou que a situação ali é que o carro é econômico. Importante. Ele está pedindo aqui que não é para escrever nenhum acento. É para escrever como se fosse no inglês, sem acento nenhum aqui. Esse exercício aqui, para resolver ele, é bem simples. É só utilizar uma operação condicional, né? Estrutura condicional aqui. Que eu fiz um rascunho aqui que vai ficar mais ou menos dessa forma. Primeira coisa que a gente tem que pensar é quais variáveis a gente vai precisar para resolver esse problema aqui. No mínimo, a gente vai precisar dessas três variáveis, né? Que eu estou chamando de quilômetro para me referir à distância percorrida do carro, que vai ser do tipo real, float, né? L, para referir a litro, né? Que vai ser a quantidade gasta de gasolina. Estou deixando bem indicativo aqui, ó, quilômetro, litro. E o consumo, que vai ser real também, que vai ser nada mais do que essa relação aqui, né? O quilômetro dividido por litro. Então, a primeira parte do programa é pegar a entrada, né? Como está tudo na mesma linha, eu vou estar usando o comando map aqui para estar recebendo o quilômetro e o litro. E assim que eu receber a entrada, eu vou calcular o consumo, que é simplesmente dividir um pelo outro. Assim que eu calcular o consumo, eu tenho que vir aqui para a estrutura condicional para eu poder assimilar a relação que está escrita naquela tabela. Que é da seguinte forma: todos os testes condicionais aqui, eles são interdependentes, né? Então, desses três testes que eu vou fazer, eu tenho que escolher somente um. Eu posso dar a possibilidade de ele ficar testando um se ele já escolheu o outro. Então aqui seria uma estrutura condicional em cascata, né? Utilizando if, if e else, né? Porque eu posso escolher só um. Eu não posso colocar if, porque seria uma estrutura teoricamente errada, né? Então, se o consumo for menor do que 8, ele vai imprimir venda do carro. Se tiver entre 8 e 14, ele vai imprimir econômico. E se for maior ou igual a 14, ele vai colocar super econômico. Ele escolhe um dos três, imprime e encerra o programa. Então, vamos implementar lá. Isso aqui é rapidinho, né? Vou colocar o gene de cá e vou abrir o navegador de lá. Para ficar mais fácil para a gente olhar. Então, a primeira parte que eu tenho que fazer aqui é buscar a entrada do usuário, né? Que eu chamei de quilômetro de litro. Como eu vou receber tudo na mesma linha, os comandos map, né? Map, o tipo de dado que é float, vírgula, input, ponto, split. Depois que eu recebi a entrada, é só calcular o consumo, que vai ser o quilômetro dividido pelo litro. Assim, agora basta só eu fazer a escolha de acordo com a relação dessa tabela, né? Eu tenho o consumo e eu vou associar ele a uma mensagem. Então, se o consumo for menor do que 8, né? Eu simplesmente imprimo daquele jeito que está pedindo ali, venda o carro. Colocando a exclamação também, que ele colocou ali. Se não pode ser if aqui de novo não. Porque são todos os três testes interdependentes, né? Um está relacionado com o outro. Então eu vou colocar o if aqui. Senão, se o consumo, na verdade, se ele for menor ou igual a 8, né? E menor do que 14, porque é menor ou igual a 8, inclusive. E menor do que 14. Eu imprimo econômico. E tem que colocar exclamação também, que ele pediu. Aqui eu não preciso colocar o if aqui, consumo maior ou igual a 14. Como só vai entrar em um desses testes aqui, e se ele não entrou nesse, ele vai ter que entrar nesse. Se ele não entrou nesse, só vai sobrar uma possibilidade, né? Porque se ele não for menor do que 8 e não for menor do que 14,
ele vai ser maior ou igual a 14, né? Então aqui é só colocar else. E esse mesmo teste lógico, se ele não for menor do que 8, ele vai ser maior ou igual a 8, né? Então, aqui eu também não preciso testar se ele é menor ou igual a 8 aqui. Porque se ele entrar aqui, isso daqui automaticamente já é verdade. Então, eu só testo se o consumo é menor do que 8. Se ele não for, ele é maior do que 8, né? É lógica, só tem duas possibilidades, né? Então, aqui já está, logicamente, o teste oculto, né? Que ele é maior do que 8. E se ele não for maior que 14, ele vem para o último teste aqui, que entra no else, né? Porque só, pela lógica também só vai existir uma solução, que é ele ser maior ou igual a 14. Aí eu só imprimo super econômico, minúsculo. Simplesmente fazer isso, né? Vamos testar aqui rapidinho e ver se vai dar certo. Só vim aqui executar, né? Vem aqui, copio. Vamos abaixar aqui, né? Copia aqui, cola aqui. Imprimiu econômico, né? Se a gente testar outros valores ali, né? Então agora que a gente já testou esse caso que ele resolveu, vamos buscar outros exemplos para ver se está funcionando certinho essa condicional aqui. Vamos pensar num caso que ele entra nesse primeiro teste aqui, consumo ser menor do que 8. Como o consumo é o quilômetro aqui dividido por litro, eu simplesmente vou colocar aqui para dar, por exemplo, 1. Se dá 1, ele vai entrar no primeiro caso aqui, né? Então eu vou colocar 1 e 1. Vai ser 1 dividido por 1 que vai dar 1, né? Ele vai escrever vendo o carro, certo, né? Para entrar no segundo, a gente já testou, né? Que foi esse caso aqui que ele deu, que entrou em econômico. Então vamos colocar para ele entrar no último aqui. Para entrar no último, ele tem que ser maior do que 14, né? Maior ou igual a 14. Então eu vou colocar 14 e 1. Aí ele vai dar exatamente 14, né? E entra aqui no último. Então, tá funcionando certinho esses testes aí. Então, para a gente poder enxergar isso daqui melhor, vamos colocar lá no Python Tutor para ver a execução passo a passo dele, para dar uma melhorada na visão do programa. Seleciona Python 3 e cola aqui. Agora é só executar. Para testar aqui, ó, vamos testar esse exemplo que ele deu, 16.4 e 1.8. Vamos escrever aqui então, né, que está esperando a gente escrever. 16.4 e 1.8. Ele criou as duas variáveis globais, né? E vai calcular agora o consumo. O consumo ele calculou deu 9.1. Ele vai fazer o teste aqui, ó. Consumo é menor do que 8? Não. Aí ele, então, ele é maior do que 8, mas ele é menor do que 14? É, né? Aí ele vai vir aqui e imprimir econômico. Assim que ele imprimir o econômico, acabou o programa, porque ele só vai escolher uma dessas três alternativas, digamos assim. Se ele entrou em uma, ele vai descartar qualquer possibilidade dele ler a outra. Então ele nem veio aqui ver o que tinha aqui depois. E essa é a maneira correta de resolver esse problema. Vou abrir o código dele aqui de novo, ó. Era isso aí, eu espero que você tenha entendido.